Olá, sou Monique Vicea, nutricionista especializada em nutrição funcional e ortomolecular. E hoje convidei a doutora Vanessa Descosta para um papo sobre um tema bem atual hoje em dia, que é o lipedema. Pode se apresentar, doutora, um pouquinho? Meu nome é Vanessa Descosta, eu sou fisioterapeuta especialista em oncologia e também tratamentos vasculares e linfáticos, como o lipedema e o linfedema. Então vamos começar falando um papo sobre esse tema bem atual. O que é o lipedema? O lipedema é uma doença crônica que acomete a maioria das mulheres, 10 a 15% da população tem essa doença, que se caracteriza por dores nas pernas, nos braços, e ela se caracteriza também por uma inflamação. Então, a gordura é uma gordura diferente, tem um pouco mais de fibrose, tem inchaços, tem dor à palpação, então ela é uma doença inflamatória. Tá. E como a gente sabe que é inflamatória, a nutrição tem a ver nesse momento do tratamento também. E um dado bem importante é que a gente sabe também que nem todo paciente com lipedema, ele é obeso, não é verdade? Isso. O lipedema, ele pode favorecer a obesidade, porque a paciente fica com dificuldade de se locomover, tem dor nos joelhos, nas articulações em geral, então isso favorece também a redução de gasto calórico e o aumento da ingesta de alimentos. É bem importante saber isso também, que nem todo paciente ali que tem lipedema é obeso, talvez seja um paciente que esteja inflamado e que daí busca essa parte nutricional um tratamento para desinflamar esse paciente, né? E fala um pouquinho dos sinais e sintomas. Então, dor à palpação, nódulos de gordura, quando a gente passa a mão na pele do paciente, nas pernas, nos braços, dá para sentir a nodulação. Tem uma sensação de peso no final do dia e também hipermobilidade articular. O paciente tem uma facilidade em se alongar. Também uma característica, a simetria. Então, são nos dois braços, nas duas pernas e não acomete as mãos, os pés e o abdômen. Tá. E em relação a sinais e sintomas, a gente sabe que é tão importante a perda de peso por isso também, né? Como falou ali em relação ao peso, ganho de peso, que pode, né, levar ao processo a pessoa ser mais sedentária e causar ali um sobrepeso e tal. Um dos pontos específicos ali em relação aos sinais e sintomas, para melhorar esses sinais e sintomas, é um padrão alimentar equilibrado, porque senão a gente pode piorar, agravar desses sinais e sintomas, né? Sim, o paciente que tem um sobrepeso, ele tem dificuldade tanto na mobilidade, também como o aumento de líquido. Então, ele incha mais. Ele tem dificuldade do retorno venoso, ele tem um abdômen mais globoso, que dificulta o retorno venoso, o acúmulo de líquido. Então, é imprescindível que o paciente se mantenha no peso ideal. Por isso que uma alimentação anti-inflamatória e a perda de peso vão ajudar nesse controle e nessa redução da inflamação, do edema, da dor que esse paciente tanto sente, né? E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico, então o paciente vem ao consultório, a gente faz colhe a queixa principal dele, o histórico familiar, e então ele é clínico. Alguns exames podem ser realizados, mas clinicamente, se a gente tem um paciente com essas características que eu falei, ele se enquadra como um paciente com lipedema e já pode iniciar o tratamento imediatamente. E qual tipo de exercício seria mais indicado, então, para esse paciente que tem esse quadro? Os pacientes que não, que são sedentários, eles devem evitar os exercícios com impacto, porque eles não têm musculatura adequada para fazer os exercícios de impacto e podem piorar, então, articulações como o joelho, o tornozelo. Então, o ideal é que ele faça exercícios de mobilidade, seria um pilates, por exemplo, exercícios de força, então, exercícios resistidos, tanto no pilates como na musculação. Exercícios na água facilitam também a drenagem linfática. Então, dentro da água, reduz inchaço e ganha força, né? Pela resistência da água faz a resistência. Então, eu evitaria indicar no início o paciente fazer os exercícios de impacto e sim resistidos, musculação, pilates e hidro. E qual é o tratamento conservador, assim, de tudo em relação a esse quadro? Tratamento conservador da fisioterapia, nós temos LED, que é uma luz que favorece tanto a redução da inflamação como dor e inchaço. Terapia física descongestiva, que é o padrão ouro no mundo para tratamentos de inchaços crônicos. Então, são bandagens específicas que a gente passa na região, tanto do braço como na perna. E o paciente faz exercícios com essa faixa e usa plataforma vibratória também para facilitar o retorno venoso linfático. E também pressoterapia, que é uma bomba, que é uma bota que a gente utiliza nas pernas do paciente, que ela vai fazendo uma massagem, simulando a drenagem linfática, só que ela é mais potente que a drenagem linfática. A hidratação da pele é importante que o paciente use um hidratante que não tenha muito perfume, e também pode usar gotinhas de óleo de lavanda, que é anti-inflamatório na pele, que é interessante, e a utilização de meias. A manutenção é feita com meias de compressão. Então, geralmente, as meias ou 3/4 ou 7/8, que vem até a coxa, ou meia calça, que são Depois do primeiro tratamento ali, tu mantém com as meias. isso. No início, a gente faz 2 vezes por semana, a frequência de fisioterapia, para que haja uma redução do volume, e depois a indicação da meia de compressão, que é uma manutenção. Vai diminuir muito a dor e vai diminuir o processo inflamatório, por causa da compressão
formação desse tecido. Tá. E em relação também ao tratamento médico, a gente sabe que tem a parte da lipo, do cirurgião, mas tem também a parte vascular, que às vezes é importante, né? O médico vascular tem um papel crucial nos pacientes com lipedema, porque ele vai investigar se o paciente tem varizes a ser tratada, que muitas vezes tem esse problema, refluxo, microvarizes para fazer escleroterapia. Então, o médico vascular, com a ecodoppler da avaliação, ele consegue diagnosticar e tratar esse paciente junto com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com o educador físico. Lembrando que o tratamento do lipedema, ele é interdisciplinar. Tá. Nessa parte do interdisciplinar, a nutrição também faz bastante diferença, né? O que a gente fala, tem que ser uma alimentação anti-inflamatória, né? Como é um processo inflamatório, a gente tem que fazer uma alimentação anti-inflamatória. Então, é retirar, evitar os alimentos que mais inflamam. Que a gente sabe que é o açúcar, o álcool, os processados, as farinhas brancas. E, dentro disso, tentar fazer uma alimentação anti-inflamatória o máximo que conseguir. Colocar as proteínas magras, os peixes, os vegetais, a salada, as frutas. Também é importante as fontes de ômega 3, tanto em suplementação quanto na alimentação. Peixe, azeite, as sementes, as fibras. E um ponto bem importante é a parte do trato gastrointestinal. O intestino é a base da nossa alimentação. Então, se o paciente tem uma alergia, uma intolerância, o intestino não está de acordo com aquele funcionamento ideal. Então, tratar esses pontos também, que vai fazer com que o paciente desinflame e o organismo funcione de uma forma melhor. Pontos específicos também que a gente fala, o inchaço, o edema, tentar procurar adotar o chás, que é um hábito tão simples e que funciona, os chás diuréticos, centelha, hibisco, tomar pelo menos, no mínimo, 2 litros de água por dia também. A gente sabe que também tem a parte hormonal que influencia nesse processo. Então, quando a gente fala em uma dieta ali com baixo índice glicêmico, é para não estimular a insulina, que pode favorecer aumentar mais a lipogênese, o acúmulo de gordura. Então, tudo isso a gente tem que visar na nutrição para ser um tratamento junto com a física, o médico, o vascular, e sentir os resultados realmente que acaba melhorando esse quadro, né? As frutas, tem frutas que são um pouco mais doces e outras um pouco menos, né? Sim. Tem alguma sugestão, assim, para os pacientes com lipedema? Quando a gente fala, né, nas frutas, não que você não possa comer todas as frutas. Tem que sempre associar uma fibra, uma proteína, mas realmente tem aquelas frutas que estão com menor, né, carboidrato, que seria o mais indicado, que é o abacate, o kiwi, o morango, o coco, o maracujá. A gente fala bastante de uma alimentação, estudos mostram, além de uma alimentação anti-inflamatória, benefícios de uma alimentação cetogênica nesse processo. E na dieta cetogênica, ela baixa bem o carboidrato, então dá uma boa controlada na parte hormonal e essas frutas acabam entrando. Além das frutinhas antioxidantes, amora, mirtilo, framboesa, essas também pode estar consumindo no dia a dia, e as outras, quando for por acaso consumir, sempre associar uma fibra junto. Uma chia, uma linhaça, uma semente de abóbora, de girassol, um psyllium, que também poderia consumir, mas consumir com as fibras associadas. Uma dúvida que meus pacientes sempre têm, eu vou aproveitar a oportunidade para perguntar, Claro. é a sequência dos tipos de alimentos. Primeiro como proteína, ou primeiro como carboidrato, na refeição. Isso interfere? Sim, quando a gente está com fome, chega lá já com fome numa refeição, o ideal para não aumentar muita quantidade do carboidrato é sempre dar prioridade primeiro para as fibras e para a proteína. Então, tu começa por uma salada, pelos legumes e por uma proteína. Já ali no lipedema, uma proteína mais magra, um peixe, grelhado, para depois entrar com carboidrato. Claro que escolher um carboidrato ali, um tubérculo, uma batata, uma empim, uma pobre cabotião, uma quinoa, evitar as farinhas brancas, as massas, o arroz branco. Então, sempre dê prioridade primeiro para as fibras e para a proteína. Ótimo. Obrigada. Obrigada, agradeço pela explicação. E o tratamento realmente dá bastante resultado, mas tem que fazer tudo de uma forma interdisciplinar. Sim, eu sempre falo para os pacientes, a fisioterapia não anda sozinha. Ela precisa do nutricionista que entenda do lipedema para fazer a indicação precisa e a medicação, o médico, os exercícios, o uso de meia, tudo que favorece a redução da inflamação e a melhora do quadro. É tudo um trabalho em conjunto. Obrigada, doutora. Obrigada também, Monique.